Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço de Debate à sexta-feira, como é o costume aqui na DW. Então, para o dia de hoje, elencamos o tema autoconstrução dirigida versus autoconstrução informal. Daí, respondeu-nos o convite o Dr. Félix Damar, que de forma resumida vou aqui apresentar aquilo que é o seu perfil. O senhor Félix da Mata é arquiteto pela Universidade Agostinho Neto, é mestre em planeamento territorial e tem um doutoramento, em estudos habitacionais, ambos pela Universidade de Newcastle, isto é no Reino Unido. Então, durante a sua explanação, em 1h30 que teremos aqui, irá nos apresentar sobre as linhas gerais do estudo comparativo entre habitação de autoconstrução dirigida e autoconstrução informal em Angola. Dizer que o estudo reflete-se a uma dissertação feita que o concedeu o grau de PhD. Então, o estudo a pesquisa fez uma comparação dos bairros em Luanda e também em Lubango. Então, ao longo desse tempo, estará aqui a partilhar a informação em torno desta mesma pesquisa. E desde já agradeço a presença dos nossos internados, os colegas também presentes nas diversas salas aqui na DW, e agradecemos a sua presença por aceitar o nosso convite. Não é fácil numa sexta-feira dispensar a sua tarde e estar aqui e partilhar os seus conhecimentos. De lembrar aos nossos internados, vão continuar mantendo os vossos microfones desligados e as câmeras, no sentido de evitarmos constrangimento ou intervenções no sistema. Então, sem mais delongas, eu passo já a palavra ao Dr. Félix para começar com a sua apresentação, mais ou menos em 30 minutos, e o tempo que irá nos restar é o momento de perguntas e respostas e possíveis contribuições em torno do que vamos discutir ou refletir aqui. Obrigado. Boa tarde a todos que estão em linha. Deixa eu começar por agradecer ao convite feito estendido pela DW, em particular ao Sr. Alan, para participar aqui no debate da sexta-feira e ter a oportunidade de partilhar alguns dos resultados da minha tese de doutoramento, da pesquisa que eu levei a cabo entre 2017, uma pesquisa de campo que eu fiz em 2019, no Lubango e cá em Luanda. Eu resumi coisas-chave para o debate de hoje, especificamente, e vamos estar a olhar para a autoconstrução dirigida e a autoconstrução informal. Em princípio, só para dar um bocado de contexto, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque ontem, ou melhor, quando fui convidado, em 40 minutos, hoje... Ou 40 minutos, cara. Não tem problema. Ser o mais breve possível, mas, em princípio, tudo o que for sobrevoado, depois nas questões, por favor, peçam esclarecimento e nós voltamos para isso. Isso é coisa pouca, como se diz. Então, só para contextualizar muito rápido, não sei quem está em linha, às vezes há necessidade de reforçar. As estatísticas são um amalgamado de várias fontes, então podem variar um bocado ali, mas em geral, Angola está mais ou menos com 30 milhões de habitantes, cerca de 60% da população é urbana, aproximadamente 70% dessa população da população em geral vive em casas de autoconstrução, isso baseado ainda nos dados do censo passado. Vamos ter uma atualização já dentro em breve, acho que todos estamos curiosos para ver como é que o quadro mudou, e aproximadamente 60% também, essa estimativa pode variar, dependendo das fontes, mas é razoável fazer-se uma estimativa de cerca de 60% da população vive em bairros informais.
Bairros informais, nesse contexto, é necessário especificar que o quadro que nós temos em mente pode variar tremendamente, desde os mais precários a bairros que são informais simplesmente pela natureza legal que têm. Vou entrar um bocado em detalhe mais tarde, se possível, mas só para contextualizar que informal não quer dizer necessariamente o pior dos moceiros que se pode imaginar, ou bidonvilles, ou seja lá qual for a terminologia que se queira usar. Em termos de crescimento urbano, Angola ainda está com uma taxa de urbanização relativamente alta e teve uma estimativa recente, acho que do Centro de Habitação, Center for Housing da África, que propôs as projeções de cerca de 30 mil habitações novas a serem construídas no setor informal durante a última década. E se formos a comparar isso com os esforços que foram feitos para travar o desenvolvimento informal, oferecer alternativas, que, como vou detalhar daqui a pouco, em princípio, a linha da frente desse esforço são os programas de autoconstrução dirigida. É uma estimativa razoável e que, desde o início dos programas de autoconstrução dirigida no último programa de habitação do governo, tem sido cerca de 17 mil habitações por ano, mas isto em média, ou seja, não é a real produção por ano. Isso é contado desde o início de 2019 e fazendo uma média da estimativa mais generosa que se tem de quantas habitações foram produzidas com base na autoconstrução dirigida. Para contextualizar também, as duas cidades que o estudo teve como alvo foram Luanda e Lubango. Acho que dá para ver na apresentação que são duas cidades de magnitude consideravelmente diferente. E pronto, o estudo seguiu esse rumo porque, em princípio, qualquer que seja a política ou estudo que se tenha, ou resultados que se queira fazer hoje em dia, acho que já é da consciência da maior parte dos pesquisadores e mesmo governos que não dá para copiar tal como é. Então, o contexto importa muito. Então, Luanda não é necessariamente igual ao Lubango, tanto em termos de população quanto ao nível socioeconômico, projeções de desenvolvimento. Então, achei por bem fazer o estudo comparativo nas duas cidades para ver se, de facto, havia diferenças consideráveis entre um quadro e o outro. Outra coisa também que convém olhar é o índice de população urbana e rural das duas províncias, no caso. Então, isso é importante no sentido das migrações, no caso, para os centros urbanos. Luanda, no caso, já é quase completamente o cacho urbano, então já está mais ou menos estabilizado, ao passo que a Huila ainda vai recebendo mais e mais pessoas para os centros urbanos, se não tiverem ido para outras províncias. Creio que isso, acho que cobre mais ou menos o contexto. Se houver perguntas quanto a isso, depois no fim nós descobrimos. Outra coisa que convém estabelecer como base, antes de movermos propriamente para avante, é o que é a autoconstrução dirigida. Autoconstrução, como tal, podemos entender tudo o que é construção feita pelo dono da obra como empreiteiro. Ou seja, ele organizou a obra, organizou a mão de obra, organizou o terreno, está encarregue da logística, ele é o empreiteiro, praticamente. E não está necessariamente ligado a ser informal, ser formal. É autoconstrução, por meios próprios. Pronto, depois tem a autoconstrução dirigida, que já é com, digamos, suporte de terceiros. E, em princípio, o conceito, muito basicamente, é o governo, no caso, ou pode ser uma ONG, ou pode ser uma entidade qualquer, faz arruamentos, em termos muito simples, e oferece infraestruturas muito básicas para um set de pessoas que depois, por meios próprios, incrementalmente ou ao longo do tempo, vão desenvolvendo a sua habitação. E o tempo de construção pode variar, pode ter instruções como pode não, depende dos projetos. Os projetos variam em termos de nome, de especificações, muita coisa varia, mas em princípio o conceito básico tende a ser o mesmo. Terrenos urbanizados, infraestrutura básica,
a distribuição às pessoas e as pessoas por meios próprios ou com ajuda vão construindo ao longo do tempo. Uma das variações dos programas, que uma das mais populares, diga-se assim, é uma abordagem em termos de projetos. Uma fase tipo bola de neve vai financiando a fase seguinte. Então, é importante manter isso em mente como algo que teve um impacto, ou tem um impacto na viabilidade de certos projetos e na atratividade desses projetos para serem considerados como políticas realistas ou efetivas, digamos assim. Infelizmente não há tempo para entrar em muitos detalhes sobre o background, mas se calhar mais tarde vai haver oportunidade, dependendo das perguntas. Agora, movendo para Angola em particular, os projetos de autoconstrução dirigida mais recente estão enquadrados no Programa Nacional de Urbanismo e Habitação de 2009, que teve como meta geral a produção, ou a facilitação da produção de 1 milhão de casas. E a grande maioria desse objetivo, de 1 milhão, estava precisamente enquadrado nos programas de autoconstrução dirigida. É importante fazer uma nota que os programas de autoconstrução dirigida, normalmente, principalmente na mídia, são nomeados exatamente assim, autoconstrução dirigida, mas na verdade são 2 programas separados. Um focado na distribuição de lotes infraestruturizados e o outro com uma vertente mais para suporte técnico e oferta de materiais de construção. Os 2 sobrepõem-se, têm objetivos muito similares, mas o importante é que um tem um foco muito mais orientado para a regularização da urbanização, ou seja, oferecer alternativas por mais em terra urbanizada, digamos assim, e o outro foca mais no suporte à autoconstrução diretamente. Mas, no fundo, eles sobrepõem-se e, em conjunto, tinham o objetivo de fornecer, ao longo do programa, cerca de 685 mil habitações. Infelizmente, desde que o programa foi lançado, a meta não foi digamos assim, não foi alcançada, ficou muito aquém, e foi o componente do programa que mais ficou para trás, que teve menos desenvolvimento, acompanhamento, pronto, não respondeu, em termos simples. Dá para ver no gráfico que está aí na apresentação que, mesmo em termos de interesse, a cobertura dos programas de autoconstrução dirigida em termos de jornais, aqui um agradecimento em particular ao CEDOC, que facilitou este trabalho de maneira imensa. O interesse foi descendo ao longo dos anos. Não sei se está a voltar agora de novo com uma nova política habitacional no horizonte. Tenho notado que as menções têm voltado ultimamente, mas a verdade é que mesmo essas menções são essencialmente repetições, são só menções do programa, muito poucos detalhes sobre números, sobre funcionamento, sobre critérios, então é meio que repetitivo. Importa também, agora, antes de mover para frente, porque acho que não vou ter outra oportunidade para tal, mencionar alguns problemas que os programas tiveram na implementação, em particular a falta de transparência, incertezas em termos de critérios, não sei se é justo dizer mau uso, mas definitivamente um uso especificado dos programas para programas de realojamento, ao invés de abertura geral para a população. Em particular, 2 exemplos representam isso, em Luanda e também os 2 em Luanda, em particular, que simplesmente as administrações, sem entrar em muitos detalhes, uma no Capaco, outra creio que no Belas, estou enganado, ao fim do dia não tiveram capacidade de responder à imensidão de demanda. Creio que estava a falar dos problemas de implementação dos programas. Pronto, tiveram vários, mas os que vale salientar mais é a falta de transparência em certos aspectos, em termos de
critérios de acesso, em termos de onde aceder, das modalidades, requerimentos, e principalmente o uso dos programas, principalmente para programas de realojamento de populações em zonas precárias, que diga-se de passagem, faz parte também dos objetivos dos programas de autoconstrução dirigida, isso é um facto, mas ao longo do programa quase que foi a maior parte do uso dos programas. No caso, loteamentos feitos receberam maior destino a projetos de realojamento para famílias que foram realojadas, do que, por exemplo, para pessoas que estão à procura de um terreno para construir. E os casos em que as municipalidades fizeram abertura para o público, para isso, houve casos, em particular em Luanda, onde os municípios, após enchentes, após a grande procura, tiveram de cancelar o processo e não fizeram a entrega de lotes quaisquer. Houve um caso no Cacoaco que, depois de milhares de aplicações, de pessoas preencherem formulários, submeterem aos municípios, anos mais tarde não houve listas com nomes afixados ou com beneficiários, diga-se assim, ou um número muito reduzido. Há uma reportagem que fala em 500 lotes atribuídos. Mas pronto, há pouca, como eu disse, na cobertura da mídia, há poucos detalhes específicos sobre esses incidentes, então há mais referências a estamos a fazer esse programa aqui, estamos a fazer ali, mais relatórios sobre exatamente o cumprimento, números e se houve uma nova publicação de vagas é muito reduzido. Os casos que aparecem tendem a representar mais uma falha na resposta aos pedidos submetidos. Pronto, depois a terceira parte que convém mencionar é particularmente a do apoio em termos de materiais de construção, que era uma das grandes iniciativas dos programas de autoconstrução, para além dos lotes, era dar suporte às famílias beneficiárias em termos de conjuntos ou pacotes de materiais de construção. Materiais estes que receberiam um benefício de redução de taxas de importação para que fossem mais baratas, para simplificar, para os beneficiários, no caso. E os beneficiários seriam pessoas exatamente dentro dos programas de autoconstrução dirigida. O que acabou por acontecer, aparentemente, é que, mais do que qualquer coisa, os beneficiários eram pessoas que estavam a ser realojadas de situações precárias ou que perderam as casas. Então, sim, era uma parte intencional do programa, mas infelizmente ao longo dos anos não se passou à fase seguinte, que era de facto dar milhares de terrenos em números avultados à população para que não construísse em áreas informais. E como passamos naquele slide no início da apresentação, a produção informal está quase, as estimativas podem ser confiadas, e a tendência é as estimativas para a construção informal serem mais conservadoras e as estimativas para a construção formal serem mais liberais, para tentar encher, digamos assim. A realidade é que há mais produção informal do que pela autoconstrução dirigida. Então, em essência, a ideia do debate hoje é, com base nos resultados que eu vou partilhar, eu vou lançar umas questões ao fim e ver se vale a pena, exatamente porque é um debate, se vale a pena entreter as propostas para aumentar exatamente o número de habitações que podem ser construídas através da autoconstrução dirigida. Porque a nova política de habitação que está em desenvolvimento, não tive acesso a muitos detalhes ainda, mas olhando para o Plano de Desenvolvimento Nacional, dá para ter uma ideia do que é que está para vir, porque já lá tem objetivos especificados. É o de 2018-22, já está ultrapassado, mas já havia menção das políticas de habitação. E, em essência, o que lá está é a continuação do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, pegar as lições e ver se há melhorias. E há outra vez um foco, uma ênfase na autoconstrução dirigida, porque creio que, tal como naquela altura agora, permanece a ideia que é
a única alternativa que existe, de facto, de uma maneira realista, atacar o desenvolvimento informal, que por si só, diga-se de passagem, não é o problema. Nós vamos entrar nisso, mas pronto, acho que é suficiente para a questão dirigida. E dei uma olhada ao relógio, acho que com o background feito, o que segue vai ser mais de uma forma breve, para termos tempo mesmo para o debate, e voltamos aos específicos conforme as perguntas forem surgindo. Então, só muito rápido, o estudo olhei para 4 áreas de estudo, em cada cidade, Lubango e Lubango, olhei para um bairro informal e um formal, comparando os dois, usei entrevistas, inquéritos e análise documental, no caso, regulamentos, leis e coisas do género. E o estudo olhou para comparações, olhar para as habitações em si, o que está construído, o processo construtivo, relações do quadro regulamentar, os elementos construtivos que não vou de todo entrar em detalhe hoje, nem fazem parte da apresentação, e infraestruturas, serviços. Mas para o debate hoje, essencialmente, vou passar agora muito brevemente, pelos resultados do estudo, em termos de perguntas gerais, tipo se a autoconstrução dirigida produz edifícios melhores em Angola, baseado nos bairros que eu visitei, e é de salientar que isso não é suposto ser representativo de todo o país, bairros variam muito, há coisas piores, há coisas melhores, mas das áreas de estudos, em particular, que fizeram parte destes inquéritos, os resultados são representativos. Depois, outra pergunta é se a construção informal é mais rápida, porque muitas das vezes um dos argumentos é que programas legais, formais, tal como a autoconstrução dirigida, não desenvolvem porque há muitas barreiras. No informal é mais rápido, então é uma questão que se pôs também. Depois, também no quadro da autoconstrução dirigida, se de facto os regulamentos que existem atrapalham, se são barreiras para o processo construtivo e se afetam de alguma maneira o resultado final. E, por fim, se a autoconstrução dirigida tem serviços melhores, tem infraestruturas melhores do que o setor informal, no caso. Tudo questões chaves da autoconstrução dirigida, serviços, o produto final com base em regulamentos e, pronto, a comparação com o quadro informal que nós temos. Muito brevemente, as áreas de estudo foram 2 em Luanda, 2 no Lubango. Em Luanda foi a área de autoconstrução dirigida no Zango 3 e o bairro do Progresso junto à cidade universitária. Não sei qual é o distrito urbano, se ainda é de Talatona, estão constantemente a mudar. Era da cidade universitária na altura. Agora, no Lubango, foram o bairro da Chavola e o bairro do Koala, no caso da autoconstrução dirigida. Em baixo são um bocado umas imagens para dar uma ideia de qual era a malha urbana dos bairros em causa, e pronto, acho que dá para avançar. Em termos de habitação, acho que para a surpresa de muito pouca gente, e isso é sempre importante manter em consideração para questões semelhantes, olhando para coisas parecidas. Fez-se um levantamento da amostra e tanto das áreas de estudo, são bairros de idades aproximadamente semelhantes, condições socioeconómicas semelhantes. Não estou a entrar em detalhes com as amostras e a metodologia exatamente por causa do tempo, mas isso é praticamente de igual para igual, não é comparando maçãs e laranjas, digamos assim. E, em princípio, em Luanda, as habitações, tanto de um contexto como do outro, foram muito semelhantes. Em termos de estrutura, principalmente, diferentes em termos de habitabilidade. Habitabilidade, estamos a falar, em particular, por exemplo, instalações sanitárias, número de quartos, características dos quartos, tudo o que afeta a habitabilidade. Mas em termos de estrutura do edifício, do que é construído, do que está lá, foram muito parecidos entre a autoconstrução dirigida e o que as pessoas construíram no bairro informal. No Lubango foi exatamente o oposto. Ou seja, habitabilidade de quartos, revestimento das paredes, pavimento, instalações sanitárias similares entre os dois contextos, enquanto que a estrutura que teve diferença. No caso de estrutura, em particular, é fácil de ver porque no Lubango o material de construção, tipo de fundações, uso de concreto armado para pilares e coisas do género, tinha mais prevalência no bairro da autoconstrução dirigida do que no bairro informal, onde a construção era quase completamente de adobe, no caso, que faz uso de elementos estruturais diferentes.
No caso aqui, o que é importante referir é que, apesar da semelhança num sentido e diferença no outro, em termos de conclusão, a autoconstrução não saiu por cima de uma maneira clara. Quando muito, houve instâncias, principalmente em Luanda, onde o bairro informal tinha indicadores melhores. De salientar que melhor e pior foi baseado nos padrões mínimos do regeu, no caso. Não se olhou para questões subjetivas, porque isso é para cada um decidir, é uma coisa difícil. Não foi usado o termo adequado, ou seja, não se usou adequado como uma terminologia, exatamente porque pode variar. Focou-se mais nos padrões mínimos. Então, quando se diz autoconstrução não necessariamente melhor, quer dizer que a autoconstrução não teve uma performance em termos de cumprir com os padrões mínimos de um regeu, em termos de materiais de construção e acabamentos, números de quartos, dos indicadores que eu analisei, convincentemente melhores do que a habitação informal. Movendo para o processo, foi parecido, mas já com maiores diferenças. Mas o importante é referir que a construção informal não foi necessariamente mais rápido sempre, e teve duas coisas que foram diferentes. A ocupação do terreno foi diferente do início de construção. Ou seja, as pessoas podem ocupar o terreno, viver em condições precárias, mas não iniciam a construção da habitação definitiva mais rapidamente no contexto informal do que no formal. Isto em Luanda. No Lubango foi ligeiramente diferente. As famílias tendiam a mudar-se para o terreno antes do início da obra, na autoconstrução dirigida, com maior frequência, mas o início da obra podia demorar mais. Então, são casos onde a pessoa passa pelo bairro de autoconstrução dirigida e as casas estão muito subdesenvolvidas ou os lotes estão vazios e não dá aquele ar de que é um bairro habitado. Ao passo que em Luanda isso era mais frequente nos bairros informais, ao passo que a ocupação do terreno era similar entre os dois contextos. Mas o mais importante nisto era que, mais uma vez, ao contrário do que o senso comum pode dizer, que o informal é muito mais rápido, ponto, não necessariamente. Pode ser mais rápido a ocupar, mas a construção demora mais num sentido, e na outra província é exatamente o contrário. Então, o contexto decide isso e não é garantido que o informal é mais rápido ou que o contexto da autoconstrução dirigida, no caso, demora mais, por causa de questões regulamentares, digamos assim. E este é o slide que leva mais tempo, ou tem mais, não foi possível resumir muito, porque são questões, digamos, um bocado contra-intuitivas, que é exatamente a questão do quadro formal ou regulamentar. Para a surpresa de pouca gente, e a DW em particular já fez estudos sobre isso, mesmo no quadro informal, as pessoas têm algum tipo de comprovativo de propriedade do terreno. Isso não surpreende muita gente. O que surpreendeu-me no estudo e tem implicações para a autoconstrução dirigida é o que é que há o sentido de segurança que as pessoas derivam da documentação ou do próprio bairro em que estão inseridos. Essencialmente, uma das lições foi que as pessoas nos bairros de autoconstrução dirigida não estavam necessariamente mais seguras, em termos de percepção, do que aqueles nos bairros informais. Não só isso, como mesmo nos bairros informais, houve instâncias de pessoas que ainda sentiam medo de que o bairro como um todo podia ser demolido. E, como eu disse antes, a maior parte das pessoas que, pelo menos eu entrevistei, que estavam nos bairros de autoconstrução dirigida, já tinham sido realojadas de um bairro anteriormente. Então, estando inseridos num bairro de autoconstrução dirigida, por mal do governo, e ainda assim ter receio de ser realojado outra vez, diz um bocado sobre a confiança que as pessoas têm nos documentos ou no quadro legal em geral. Por exemplo, teve um senhor, no Zango em particular, cá em Luanda, que o motivo que ele deu foi que o aeroporto estava a crescer próximo. Ele disse: hoje o meu terreno vale pouco, puseram-me aqui, mas eu não sei daqui a 10 anos. Então, já principalmente em Luanda,
as pessoas pensam muito longo termo. Então, por exemplo, no bairro do Camama, no Progresso, teve questões a ver com a habitabilidade, se tinha problemas as pessoas mudarem-se para uma área remota. Não vou ter tempo de entrar em detalhes disso, mas que não havia muitos problemas, que foi outra coisa que foi surpreendente, que desde que as pessoas têm as condições, principalmente acesso à água, a distância, que às vezes parece muito uma barreira muito grande, como as pessoas estão a pensar a longo termo, e principalmente no Luanda, o ritmo de crescimento é muito rápido, a consciência é que, pronto, daqui a 5, 10 anos eu já não estou tão longe. Então isso afeta os cálculos das pessoas em termos de como se sentem relativamente ao próprio bairro, ao desenvolvimento do bairro. E foi contraintuitivo perceber que tinha pessoas no bairro formal que tinham medo de serem removidas. Da mesma maneira que relativamente pouca gente tinha receio de ser removida, de forma geral foi menos de 40% do quadro geral, muito baixo até nos bairros informais, mas mais surpreendente foi das pessoas que disseram categoricamente que não tinham prova qualquer. Eu mencionei que a maior parte das pessoas tinha uma declaração de compra e venda, qualquer coisa, agregado familiar que fosse. Mesmo das pessoas que disseram que não tinham coisa alguma, em Luanda, no bairro informal, 100% delas disse que estava segura, não tinha receio algum de ser removido. Isso foi surpreendente, quer dizer que pessoas com documentação em bairros formais aparecem algumas que têm receio, ao passo que pessoas em bairros informais, sem documentação alguma, sentem-se seguras. Então, tem que se ver e há já anos que a literatura suporta isso, ou tem estado a fazer um empurrão para novas modalidades de reconhecimento de direito, não direito de superfície a dizer muito, mas para modalidades de propriedade, que a propriedade percebida, não necessariamente legal, já conta muito para muita gente e pode ser vista como algo que possibilita o autoconstrutor desenvolver a habitação, dar-lhe segurança, digamos assim. Vamos avançar para o tempo para infraestruturas. Mesmo quadro, como algo parecido ao quadro anterior, contraintuitivo, não teve uma instância em que o bairro de autoconstruções assistidas estava em melhores condições que o bairro informal. Isso inclui, não sei se conseguiram ver, nas imagens, o bairro informal do Lubango era consideravelmente mais espontâneo do que o de Luanda. O de Luanda, consideravelmente com uma malha regular, bem enquadrado, teve ali alguma orientação dos populares, alguns deles tinham recebido o aval, digamos assim, da administração para lá estar, apesar de informalmente. No Lubango nem por isso, mas ainda assim o bairro de habitação formal da autoconstrução dirigida não estava melhor em termos de serviços. Também no Lubango, convém mencionar detalhes que às vezes iluminam essas questões. O bairro da autoconstrução dirigida do Lubango estava adjacente a uma das centralidades do Lubango, da Quileme. E tive uma entrevista com alguém do Lubango, do setor técnico, e contou uma história caricata da conduta d'água, que ia passar para a centralidade, mas ela não podia passar pela centralidade da autoconstrução, porque, dada a natureza do bairro, se calhar poderia facilitar a prática de garimpo. Também recomendo já agora fazer a publicidade. Já tem mais e mais coisas escritas sobre o mercado de água paralelo cá em Luanda, em particular, mas em Angola, e vai-se suportando essa questão de modalidades alternativas de abastecimento, exatamente porque o abastecimento formal, principalmente de água, mas é igual para a eletricidade, não conduz. E há pessoas que, nos bairros informais, por exemplo, sobre a pergunta se aqueles que não tinham acesso à energia ou água, se tinham fé que daqui a 10 anos teriam acesso. As respostas não eram mais favoráveis no contexto formal do que no informal. No informal, as pessoas tinham tanta fé quanto no formal, digamos assim. E que, mais uma vez, reflete que estar inserido no programa de autoconstrução dirigida não é necessariamente uma garantia ou não transmite às pessoas uma segurança de que agora vou receber
água, energia ou saneamento básico que seja, não é necessariamente sinônimo, digamos assim. Pronto, avançando agora para a parte do debate, e mais uma vez, tudo o que eu sobrevoei, por favor, que levantem as questões, e temos agora mais tempo para discutir. Mas, enfim, em princípio, com base no que passar, nos resultados que eu partilhei, nos poucos, sem querer romantizar as coisas ou dizer que está tudo bem, teve questões, por exemplo, de acesso à água, que não deu para desenvolver muito, que uma coisa é o que as pessoas dizem e outra coisa é a realidade. Ter acesso à água, ter a conduta da EPAU a passar, por exemplo, não é sinônimo de ter água a sair pela conduta. Ter, por exemplo, no caso de Luanda, em questões de habitabilidade, por exemplo, muita gente, quase 90% não, a maioria das pessoas disse que tinha acesso a sanita ligada ao tanque de fossa cética, por exemplo. Mas se o bairro não tem acesso à água, aquilo tem outras implicações e não quer dizer necessariamente que está melhor do que uma outra ligação. Então isso vai variando. Não estou a romantizar as coisas, mas ainda assim, considerando essas variações ligeiras aqui e ali, eu acho que é justo dizer que as pessoas, num contexto informal, principalmente por uma diferença muito considerável com o que eles fazem, porque fazem no contexto formal, as coisas são muito parecidas, tanto o que é produzido, tal como é produzido. É justo dizer que dá para dizer que as pessoas têm capacidade de construir. Não é ideal, não é perfeito, mas tem comprovativo de que são capazes, vão melhorando ao longo do tempo. Considerando isso, se nós entretemos essa ideia e aceitamos, e vimos que a produção informal é quase mais o dobro é quase o dobro da produção formal nos bairros de autoconstrução dirigida, se vale a pena entreter a ideia de liberalizar um bocado os critérios de acesso aos projetos. Nessa nova política, não sei quais vão ser as modalidades, ainda não há detalhes, mas, por exemplo, uma das questões é o uso dos projetos para realojamentos em vez de aberto à população. E uma das questões é a dificuldade de gerir o volume. Aconteceu a mesma coisa com as centralidades, por exemplo, então há um backlog, as coisas vão travando. E enquanto isso não se resolve, os bairros informais vão continuando a crescer. E há muitos sítios, principalmente em Luanda, onde as pessoas seguem a linha que que a pessoa de cima, nem satélite, nem consegue saber se é formal ou se é informal. Esses casos existem muitos, mas há também casos que o bairro cresce de forma espontânea e que vai consolidando. Tota bola, não há garantias nesse sentido. Então, até que ponto vale a pena liberalizar, ou seja, urbanizar áreas grandes de terra, digamos, e liberalizar o acesso, para depois, a posterior, paulatinamente ir entrando com os pressupostos de legalização, regulamentos e por aí afora. A segunda questão que seria boa debater, com base no que nos vimos, é que será que a aspiração do governo, nesse caso os programas de autoconstrução dirigida, é exatamente para corrigir o que estava mal, os bairros informais. Queremos fazer as coisas como deve ser. Mas, às vezes, nessa ideia de fazer isso, infraestruturas em particular, energia completa, água completa à casa, saneamento básico, arruamentos, que, pronto, as pessoas ficam no bairro 5, 10 anos à espera que as coisas venham, não vem coisa alguma, ao passo que, se calhar, diminuindo os padrões do que a pessoa intenciona colocar lá, não é de todo ideal, mas vale pouco agora do que nada durante, digamos, 10 anos. É uma questão que eu acho que vale a pena debater, mas no caso a pergunta é se, ao exigir que as pessoas, para entrarem no programa de autoconstrução dirigida, por exemplo, tenham de passar por todos os passos de cadastramento, de tudo o que faz parte do processo, que claramente as administrações municipais, de momento, ainda não conseguem gerir, e com a descentralização têm mais responsabilidade ainda, que é uma outra questão. Se vale a pena, se é possível que, ao tentar fazer isso, tudo como deve ser, tudo ideal, tudo adequado, digamos assim, os programas estejam a prevenir que cumpram o seu papel primário, que é ser uma alternativa ao desenvolvimento formal, informal, aliás. Pronto, essas são as duas questões que eu lanço para o debate. Como disse, se eu sobrevoei algo, por favor, levantem as questões e eu tento retornar.
Já, Passei um bocado de tempo, mas acho que Félix, sim, pela brilhante apresentação. Então, o momento é para interagirmos com perguntas e respostas. Devo lembrar aos que nos acompanham pela nossa página no Facebook, no sentido de participar, deixando a sua mensagem, a sua pergunta nos comentários, e nós teremos o gosto de ler. E para os que estão aqui na sala do Teams, podem levantar a mão caso queiram intervir, e nós teremos o gosto e a amabilidade de utilizar a palavra e poderá ligar o microfone à sua câmera para melhor interagirmos. Nós temos aqui na sala o senhor Alain. Tenha bondade, por favor. Obrigado, e o Félix, muito obrigado para a sua apresentação. Só quero mencionar que eu consegui ler a pesquisa do Félix o ano passado, porque foi convidado pela Newcastle University para ser um dos membros do painel de avaliação da sua pesquisa. Eu, na altura, mencionei que este tema da autoconstrução dirigida, na altura, porque o DW acompanhou ao longo dos anos a implementação do Programa Nacional de Urbanização e Habitação, que foi lançado em 2008, 2009. E conseguimos receber dados e informação mais ou menos do Pormenor sobre as outros componentes do programa, mas de facto a informação sobre a autoconstrução dirigida foi de facto muito fraca. Uma parte porque pouco foi feito, de facto, neste componente do programa. Mas há outro que eu acho que é bastante importante, é que em termos do investimento para o Programa Nacional de Urbanização e Habitação, as outras componentes recebeu investimento, principalmente aquela primeira componente dos obras do Estado, mas também aquelas dos privados em, de facto, funcionou mais ou menos na base do investimento do Estado. Um pouco menos para cooperativas, mas quase nada foi investido neste setor da autoconstrução dirigida. Mas uma questão interessante é se o programa de investimento foi virado, hein? Se os fundos forem para autoconstrução dirigida, podemos imaginar realmente o resultado do Programa Nacional de Urbanização e Habitação, porque a nossa análise voltou para avaliar quem beneficiou do programa, e nós sabemos que foram os funcionários do Estado e a classe média alta que beneficiou daquele programa. Claro, aquela classe teve as suas necessidades de habitação também, porque no fim da guerra o país estava realmente numa situação de crise urbana, mas o número dos beneficiários foram mais ou menos restrito por causa do como o investimento foi feito. Uma pressuposta é se o investimento foi principalmente para o setor da autoconstrução dirigida. Podemos imaginar que o resultado pode ser bastante diferente, porque a classe média também recebeu habitação subsidiada e os materiais de construção subsidiados, não resultou realmente num desenvolvimento do
das indústrias nacionais de construção. Há muito para aprender de base do análise do programa, mas eu acho que este estudo sobre o que aconteceu no setor da autoconstrução dirigida ou não dirigida foi bastante importante. Mas eu acho que o Félix entende que há muito mais para entender, porque nos 4 estudos de caso em Luanda e Lubango, temos um entendimento social, mas é bastante importante. Eu acho que agora a política do governo mudou completamente, porque há novo plano do governo para os próximos 5 anos, em termos de habitação, não, são 5 anos, próximo até 2050, hein? Ok. É para focar sobre a construção dirigida, a preparação das infraestruturas, etc. Que eu acho que, na minha opinião, é uma boa objetivo. Mas também nós sabemos que os fundos de investimento disponível baixou. E se olharmos para desde 2010, ou 2011, quando o Estado investiu uma percentagem do rendimento do petróleo para a habitação, e na altura os preços estavam altos, e aquele investimento foi baseado nos empréstimos que ainda devemos pagar, porque os países que foram envolvidos no programa têm linhas de crédito que vão ser reembolsados ainda nos próximos anos. Ainda estamos a pagar no orçamento do Estado para aquelas construções anteriores. Mas, de qualquer maneira, se os fundos podem ser mobilizados, eu acho que vamos ver um resultado, mas um resultado importante. Mas eu acho que é muito importante de aprender de base do que foi feito naquelas primeiras anos. Tivemos 15 anos de experiência desde o lançamento do Plano Nacional de Urbanização e Habitação, e aquele sector de autoconstrução não está muito bem entendido nem estudado, e eu acho que antes de entrar numa grande programa para o futuro, vale a pena tomar tempo para fazer uma reflexão. Quais são as lições? O seu estudo é a primeira passo para mim, mas há outras questões e algumas delas o Félix apontou na sua conclusão, mas há várias outras questões que precisam ser analisadas antes de investir no novo programa. Neste momento, a primeira piloto está a ser lançado em BA, há umas semanas atrás. Eu acho que também é importante acompanhar estes programas e aprender na base da implementação e também análises do passado. Eu quero congratular o Félix na sua pesquisa, mas a minha desafio é para aprofundar realmente este estudo sobre o setor da autoconstrução dirigida ou não dirigida, porque eu acho que a sua conclusão era que não houve uma grande diferença entre os programas dirigidos e não dirigidos. Exato. Eu não sei se isto é uma conclusão que dá para todos os casos, mas
acho que é pertinente e olhar para quais são as intervenções mínimas, econômicas, que vai dar, de facto, resultados. É curioso, o DW foi envolvido no primeiro programa de autoconstrução em 1981, 2, que, de facto, também não foi tão bem analisado, mas não atingiu realmente resultados. O que aconteceu na altura foram as terras foram apropriadas pelas militares, houve tanto procura da habitação e terras, e ainda é o mesmo problema, pelas outras classes que os mais vulneráveis, de vez em quando, são deixados para trás. E nós sabemos no nosso método para não deixar ninguém atrás, devemos priorizar estes grupos mais vulneráveis. O Félix, Obrigado. acho que não é uma questão, é um comentário. Obrigado, senhora, pelas suas considerações. Mas antes de passarmos a palavra aos nossos internados, já levantaram a mão, vou passar ainda a palavra ao nosso convidado, no sentido de tecer algumas palavras de acordo com as considerações do senhor. Espero que, continuando do outro lado, vamos passar já a palavra. Pronto, como o Sr. Alan disse, foi mais um comentário do que a intervenção, pergunta, né? Mas só para concordar com o Sr. Alan, o estudo foi mesmo só um arranhão à superfície e foi exatamente uma das conclusões ao fim do estudo que o poço é fundo, tanto mais que o título da tese ao fim foi início de debate para lançar pronto, aqui tem qualquer coisa, um apelo, um alerta, que agora temos que continuar em números, pessoas interessadas, é exatamente como o Sr. Alan disse, aprofundar as lições dos 15 anos ou mais de autoconstrução dirigida que estão por aí. Primeiro isso, depois a questão dos 4 casos de estudo, também, como eu disse no princípio, não são para ser representativos do país todo, não de todo, as amostras foram mesmo só para aqueles casos, só para fazer esse disclaimer outra vez, e no fundo era para semear ideias, e o que é que está lá, por exemplo, a primeira parte das habitações, acho que surpreende muito pouca gente, mas depois tem pontas que dá para perseguir, para ver se de facto isso reproduz, isso é algo que é a nível nacional, é a nível provincial, ou não, nem tanto. As questões do quadro legal, do quadro dos regulamentos, das infraestruturas. Pronto, são coisas que estão aí para lançar exatamente o desafio, para aprofundarmos mais as lições, principalmente porque a política ainda não está concluída e dá para melhorar ao longo dos anos com comentários e insights, digamos assim. Ok, obrigado. Então vamos avançar, passar a palavra ao arquiteto Greg. Tenha bondade, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, arquiteto. Félix, tivemos a oportunidade de nos conhecer ontem. Foi uma surpresa. Já tivemos a conversar assim, em passando sobre o tema. Dar-lhes parabéns pelo esse desafio e esse passo da sua vida académica, essa tese de doutoramento, que é o início do debate. Há muito ainda por se discutir e por se investigar. E a tese vem num timing apropriado, né, na altura que se lançou para este programa, de uma forma... Já tinha-se falado desse programa já desde 2009, né, como você falou, mas na prática, a implementação prática oficial foi agora, como disse o arquiteto Alan Kane, foi há semanas atrás no BIE. Tivemos a oportunidade de conversar ontem, mas agora publicamente, se calhar, é bom dar alguns insights sobre a problemática, porque eu vejo essa problemática toda da autoconstrução que se fez, foi autoconstrução não dirigida, né?
e para ser dirigida pressupõe uma conexão, uma interatividade institucional e um reforço institucional muito forte. Um reforço institucional muito forte, principalmente a nível central, a nível dos ministérios, o MAT, que é o território, do território, obras públicas e urbanismo, que tem a ver com a cartografia, o GCA, tem a ver com as regras, boas práticas de construção, os planos de urbanização, planos de pormenor, porque não faz sentido haver autoconstrução, loteamentos, sem um plano prévio, porque não, tem que haver nem que seja planos simples, mas tem que haver um plano prévio que coza todo o território, que a ocupação seja feita em lugares apropriados, não em cima de linhas de água ou etc., em corredores de infraestrutura. Tem que haver um plano e depois haver o loteamento. Então, tem o Ministério do Urbanismo, tem o Ministério da Justiça, que tem um papel preponderante no que toca à lei de terras, né? A questão da posse da terra, nem que seja outros, como disseste, Félix, outras formas de direitos de terra, ou sejam precários, ou sejam evolutivos, mas tem que haver uma posse da terra, posse do imóvel. Estes três ministérios são fundamentais e têm que agir de forma central para agir local, né? Tem que ser implementado de forma local. E aí, essa passagem do central para o local e agir de forma integrada, de forma intersetorial, é o principal calcanhar daqueles, na experiência que eu tenho de função pública de 13 anos. Disse-lhe ontem, Félix, nós tivemos um gabinete que é o Getrux, que muita gente já conhece, que foi o gabinete técnico de reconversão urbana do Kazenga e Samizanga. Acho que foi uma boa experiência de ser um gabinete técnico tutelado centralmente, mas que agia localmente. E tinha muitas valências técnicas, tecnológicas, havia muitos recursos humanos treinados e capacitados. E é justamente este modelo, o ajustamento deste modelo do Getrux, mas a nível local, né, tem que haver essa forte capacitação local, onde tenham essas componentes todas para e não basta, e lá está, não basta só haver essa capacitação local a nível dos municípios, sem haver uma forte, para fazer acontecer esse programa da atuação dirigida, tem que haver uma forte vontade política e tem que haver um observador a nível central para monitorar e fazer acontecer, porque nós infelizmente temos uma mentalidade, principalmente a nível dos técnicos da administração local do Estado, temos uma mentalidade de complicar para tirar dividendos. O caso Misha. Temos o caso Misha, o nosso caso Misha, e os salários também são muito mal pagos, os técnicos, os salários não são condizentes com as dificuldades que eles enfrentam dia a dia. Então, os técnicos da função da administração local têm que ser bem pagos, melhor pagos, e haver uma monitoria a nível central para que, de facto, estes programas aconteçam conforme devem acontecer. Termino dizendo que houve muita pouca participação pública. Esse debate é um bom debate para iniciar uma frontal, verdadeira participação e debate público, esse tema da autoconstrução dirigida mexe com a economia, mexe com a imobiliária, mexe com a construção, mexe com as microfinanças. Nós não temos aqui a microfinanças, temos apenas o Kishi Crédito, que é um banco que diga-se passagem, é uma boa referência. Poderiam haver mais bancos de microcréditos para apoiar esse setor. Então, tem que haver, de facto, nós abrirmos o debate à classe dos arquitetos, dos engenheiros, mas, em particular, também abrir o debate da população local, que são eles os beneficiários, né? São eles que fazem acontecer, são os atores do território, as pessoas que trabalham o dia a dia, que vendem os materiais de construção, os que estão nas pequenas e médias empresas, quer dizer,
é todo esse debate que deve se levar para que aconteça. Caso não, vai ser mais um programa, um fiasco do programa. Bom, obrigado, arquiteto Lídio, pela sua participação. Creio que foi mais conselhos, né? Mas antes de lhe passar a palavra para poder dizer alguma coisa, segundo, de acordo os conselhos do arquiteto Lídio, temos uma questão via mão levantada do senhor Tiago Assun, que acho que na lista não se encontra, provavelmente saiu, mas deixou uma questão aí no chat que eu vou pedir a minha colega, essa colega Isabel, no sentido de ler também para pessoas que estão nos acompanhar a partir da nossa página do Facebook, possam também ter o conhecimento dessa questão e depois poderá fazer essa junção dessa questão e as palavras do arquiteto Lídio. Mas só um bocado. Sabem que os municipais. Você pode começar do princípio. Tal como o capitão fez referência, o senhor Tiago Assi deixou aqui uma questão ou contribuição. Ele diz: boa tarde a todos, em particular ao arquiteto Félix Mata. Talvez fuja um pouco da linha da apresentação, a minha questão é um pouco no foco econômico. Sabendo que as administrações municipais e comunais têm dificuldades de gerir o território e muitas vezes são reativas, em vez de proativas ou até de programação de eventos, considerando que a obra de uma casa é sempre a poupança da família, ou neste caso, as famílias, o que significa, em termos de investimento financeiro, a materialização da construção de uma casa de caráter informal. E o que custa um bairro informal? Não sei se fez perceber a questão. No ato de demolição por parte do Estado para repor a ordem, o Estado consegue quantificar melhor, o valor que está a ser desperdiçado com essas demolições. Acho que são aqui duas questões. Deu para perceber? Para terminar, que soluções podem ser encontradas para situações que se antecipem ao planeamento do Estado? Bom, essa foi a questão do... Pronto. Acho que a questão é a... Sim, provavelmente não conseguiu captar, mas pode ser algumas palavras. Acho que sim. Primeiramente, a intervenção do arquiteto Lídio. Agradeço boa participação, bons pointers, bons insights, acima de tudo. E pronto, é bom ter a insight de que tem tido problema entre a comunicação entre os diferentes ministérios, que isso é um calcanhar daqueles. Bom saber disso, ajuda a entender certas coisas, certas decisões. Por exemplo, as questões que eu mencionei dos programas não terem tido cumprido com o objetivo primário, que era ser alternativo ao desenvolvimento informal. Tinha casos relatos na mídia de lotes feitos para autoconstrução dirigidas que depois iam para o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Desportos, para grupos de jovens, ou seja, a apropriação mesmo dentro dos próprios ministérios de loteamentos feitos para um propósito para outros. Então, isso acontece, é normal. Depois a questão que falou, acho que é uma boa questão dos técnicos, acho que daí meio que vem as questões que eu lancei para o debate, é que a autoconstrução dirigida, como o senhor também disse, já está cá desde 1981, programa a tentar levantar, e a nível do mundo tem muito mais história, tem muito mais anos, ou seja, não é algo novo, está ali há muito, muito tempo. E, no entanto, não só Angola, como outras partes, insistem em falhar ou têm dificuldades em mover para frente. Então, em condições perfeitas, onde as estrelas alinham, o rumo que é suposto ser seguido está lá escrito, já está há muito tempo. Por exemplo, a necessidade de vontade política, os recursos, os técnicos. O desafio que eu lanço em termos de exatamente o debate para a pesquisa aprofundada, a professora Alan disse que é preciso pesquisar mais para ver se de facto tem algo aí ou se é só, digamos, anarquia, é a questão de que
as estrelas não estão alinhadas, não têm estado alinhadas, e agora com o quadro atual, apesar da vontade política, não há garantias de que se alinhem nos próximos anos. Então, damos mais 15 anos de esperar que as coisas deem certo desta vez, que as coisas alinhem, ou, olhando para o quadro dos últimos 20 anos, 30 anos, global, dos exercícios, e da nossa própria experiência, chegamos à conclusão que, se calhar, vermos abordagens diferentes, em vez de dizer, ok, falta-nos algo para acertar. Se está tudo certo, nós sabemos como avançar, está tudo escrito, a receita está lá. O facto é que agora, momentaneamente, de momento, não há capacidade técnica nas administrações comunais, como o senhor Tiago disse e bem, não há capacidade para dar resposta. Já temos essa experiência anterior. De momento não há. A Ordem, recentemente, acompanhei o ano passado, num fórum, esteve a fazer menção a número limitado de arquitetos que estão nas administrações, por exemplo. Acho que o arquiteto Chitonho falava que, por mais que tivesse planos para todos os municípios, não estaria lá ninguém para ler, não saberiam ler os planos. Então, é sim certo que temos de simplificar os planos, sem dúvida alguma. Idealmente teríamos planos perfeitos, mas na ausência de algo tem de ser feito. E no caso, um caso em particular, que é um dos progenitores, digamos assim, dessa mentalidade da autoconstrução dirigida, é o caso do Chile, que funcionou com sucesso, digamos, acho que já nem dá para dizer limitado, com sucesso, é uma história de sucesso, mas muito pouco replicado a nível do mundo. E, claro, naquela questão de não dá para copiar, cada caso é um caso, é aí que entram os estudos, é aprofundar, testar, mas no caso do Chile, em particular, só para simplificar, é exatamente a população vai para uma área e assim que a municipalidade dá conta, opa, eles foram para ali, eles intervêm e riscam o chão. E depois as pessoas continuam a construir, mas já dentro do lote. Ou seja, está posto de lado toda a questão de cadastramento antecipado, regulamento. Isso depois segue, com o tempo vai se enquadrar. O importante é que não haja desenvolvimento espontâneo. E ontem, quando conversamos, por exemplo, fiz o comentário, e acho que é algo que eu lanço para todo mundo que está em linha. Se forem para Luanda, não sei, Lubango também, mas principalmente em Luanda, se forem nos arredores, dá para ver muita área que já está loteada, que tem loteamentos, que está lá, e umas mais do que outras vão desenvolvendo e não estão enquadradas nas áreas oficiais como disse, não tem muita informação, mas não dá a impressão de serem áreas de autoconstrução dirigida. Mas dá para ver o crescimento e são áreas urbanizadas. Tem outras que dá para ver que foram loteadas, e se a pessoa faz o timescale para trás e vê quando foi riscado em 2009 e como está agora, praticamente a mata tomou conta e afunilou outra vez a estrada. Ou seja, os lotes estavam lá, mas não foram distribuídos, por um motivo ou outro. Ou seja, o exercício de lotear, idealmente tem uma série de processos, o ideal, mas na ausência disso, o que fazemos? É mais por ali. É a questão do Tiago, afinal, que soluções pode-se dar a essas situações em particular, mesmo porque partir não é solução, há prejuízos, há sim senhora, e não é real. Por exemplo, o plano diretor de Luanda, que foi lançado em 2015 ou 2016, eles fizeram um levantamento, alegadamente, das áreas informais de Luanda, e em termos de quantidades, números absolutos, é inconcebível partir-se tudo, nem que se fizesse não teria como, porque cada casa que se parte tem que se dar uma alternativa. E se no caso a autoconstrução dirigida não é alternativa, aquela pessoa vai voltar a construir no informal, então está-se a fazer um ciclo que nunca mais acaba. Então, a solução, no caso que o Sr. Tiago pergunta, são exatamente os programas de autoconstrução dirigida. A questão é como fazê-los funcionar, digamos assim, por falta de palavras melhores. Muito obrigado. Foi a resposta das questões do Sr. Tiago Aço. A senhora tem mais uma questão, mas depois eu vou deixar de ser o moderador para colocar também uma outra, se me permitir. Senhora, faz favor. Sim, o Tiago mencionou que
Angola não é o primeiro país. De facto, o modelo o que foi chamado na altura Sites and Services, foi promovido pelo Banco Mundial nos anos de 70, de 1970. E foi, de facto, o modelo mais promovido pelo Banco Mundial durante aquele período. E logo nos anos de 80, o Banco Mundial mudou a favor, mudou a estratégia. Mas uma das razões era que levou tempo para mostrar resultados. Exato. Não, o Banco Mundial e outros acadêmicos, o Félix sabe isso, está muitas vezes voltar agora para analisar aqueles projetos de 40 anos por trás. E está a ver coisas bastante interessantes que, de facto, a solução não é imediata, mas muitas daquelas comunidades são bem desenvolvidas, têm infraestruturas e são bastante desenvolvidas. E eu acho que devemos também olhar para há projetos em Zâmbia que foram construídos durante aqueles anos, em Tanzânia, outros países na região, que vai, de facto, oferecer lições bastante úteis. Mas uma das pressões sempre dos políticos que têm planos de 5 anos por causa do mandato no Parlamento, quer ver resultados no curto prazo. E isto, de facto, foi atingido com a centralidade, a construção dos quilombos e os outros, mas se o problema é de realmente resolver o problema dos assentamentos humanos, leva muito mais tempo e precisa mais estudos, paciência, mas também reflexões sobre as lições anteriores. Só um outro comentário. Comentar? Exatamente. Quanto à minha questão, eu queria olhar a questão, conforme diz o nosso tema, autoconstrução dirigida a formar e autoconstrução dirigida a informar. Na prática, se a autoconstrução dirigida formal tem mais elementos do autoconstrução dirigida a informar, esse vamos considerar como informal ou informal. Se na prática acontece isso, o Estado não estaria a replicar a autoconstrução dirigida a informal, ao invés de ser formal, uma vez pode lotear os terrenos e em vez constrói-se e não tem serviços. Dificilmente vamos considerar na prática que essa é uma autoconstrução dirigida a formal. Porque as ruas não estão em condições, os serviços, energia e água não têm. E as pessoas, segundo a sua explanação de algumas entrevistas que fez, há pessoas que diziam que há 10 anos talvez não teria a esperança que pode haver esse serviço, mesmo estando num bairro que possa ser considerado de autoconstrução dirigida a formal. Isso, ao acontecer na prática, o Estado não estaria a replicar a autoconstrução dirigida a informal? Obrigado. Olha, uma excelente pergunta e contribuição, porque de facto foi o que eu vi e no trabalho eu tenho uma abordagem sobre isso. Eu tive essa sensação ao ler certos relatórios na mídia, em particular da minha classe, dos arquitetos, são os maiores, mas há um consenso em geral que, ao fazer exatamente esse desafio, essa pergunta que eu faço, se liberalizar, deixar as pessoas construir mais à vontade, se não estaríamos a replicar o informal. E parece-me ter um consenso mesmo, tanto a nível de jornalistas, arquitetos, comentaristas, que é exatamente isso que ia acontecer. Só estamos a repetir o que nós queremos travar, digamos assim. Essencialmente, o meu ponto é um problema maior, por mais que seja um problema, não é a habitação em si. Então, o receio é a casa.
a casa não é adequada, a casa não tem condições, a casa é isso. Não dizendo que não seja o caso, que esteja bem, o meu argumento é, pronto, que seja, mas se calhar mais importante do que a casa é o assentamento, é a urbanização, é o loteamento. Porque a casa, à medida que a pessoa vai ganhando meios, vai melhorando, porque no fundo condições da casa estão, em toda parte do mundo, estão associadas à economia, às condições das pessoas de construir. As pessoas vão construir o que podem construir. Agora, o loteamento está diretamente associado ao controle do Estado, digamos assim. Eu não sei se foi a pergunta do Sr. Tiago, se foi a intervenção do arquiteto Ilídio. Não foi do arquiteto Ilídio não construírem sobre linhas de água, por exemplo. Questões simples. É dar mais controle ou deixar controle escapar um bocado, no sentido de cadastramento, regulamentos ou coisas parecidas, mas para ganhar controle sobre, por exemplo, algo simples, o onde. Por exemplo, uma questão simples. Então, estaríamos sim a replicar os assentamentos informais, como disse, em termos de ótica, se calhar, da natureza, estando lá, não se sabe imediatamente se é informal ou formal, mas do ponto de vista legal, dependendo de como o Estado decide encarar aquilo, pode sim ter um estatuto diferente, até porque, como eu tentei transmitir, em termos de segurança, do ponto de vista das pessoas, pode, como não, nos casos que eu vi, não quer dizer que seja em toda parte do país, mas pode não haver grande diferença entre as pessoas se sentirem seguras ou não naquele bairro informal, porque, no fundo, a informalidade é um espectro que varia de coisas, por exemplo, ter ligação da EPAU e ligação à energia elétrica, ter o aval da municipalidade, estar diretamente atrás, estar numa malha mais ou menos organizada, por mais que aquele bairro, os habitantes não tenham a documentação legal, é o nosso quadro, exatamente porque eu acho que é muito liberal nesse sentido, leva aquilo em consideração. Então, tem sim uma certa validade. Aquele bairro tem sim algum recurso, digamos assim. E, no fundo, quem decide o estatuto legal ou daquele bairro informal é o Estado. Então, se o Estado faz um bairro, digamos, de autoconstrução dirigida e simplesmente diz, olha, tal como no Chile, vocês podem construir aqui e ao longo de 10 anos nós vamos fazer o cadastro, por exemplo, é completamente prerrogativa do governo decidir se aquele bairro é informal ou não. Digamos assim, é nada mais do que uma decisão, porque no fundo, aquilo que eu tentei transmitir no princípio, informal, tem bairros aqui em Luanda, vivendas enormes, palácios, mas no fundo se calhar são informais porque não cumprem com a legalidade. Tu, se fores fazer uma inspeção à casa, a casa não cumpre com o regeu, tem... Então, se passa lá uma inspeção, a casa é de 2 milhões mais parte, por exemplo, é informal, está ilegal, não tem licença, pode ser uma casa num bairro, pode ser o bairro todo. Se Nova Vida diz, por exemplo, olha, em Mojostim, quando lançou, tinha esse regulamento, ninguém seguiu e agora aquilo cresceu. Quilambas diziam, olha, não podes partir parede, não podes fazer isso, se podes fazer um levantamento, de repente, certas coisas já não se enquadram. Pronto. O mesmo se passa num contexto de assentamentos informais que vão se consolidando. Então, acho que o medo de reproduzir o que nós queremos, em princípio, substituir, é justificado e eu compreendo. A questão é mais que enquanto o medo trava os portões, digamos assim, porque tu tens medo de repetir o erro está a continuar a acontecer noutro sítio. É tão simples quanto isso. Não é que seja a solução ideal, não é que seja... A questão é mais, enquanto a pessoa esconde-se e está a tentar resolver o problema não vai desaparecer por si só. Os assentamentos vão continuar a surgir permanentemente. A população é jovem, a situação, o quadro econômico não dá indícios de que a tendência a comprar-se casas no mercado formal ou casas já prontas vai inverter do dia para a noite, então a autoconstrução vai continuar a ser o recurso de maior parte das pessoas para aceder à habitação. Então, se as pessoas não tiverem onde construir, então simplesmente vão construir onde houver espaço. Então, é mais essa questão. Não é que seja ideal, eu compreendo perfeitamente o receio. Como eu disse,
os arquitetos em particular falam muito alto sobre isso e fazendo parte da classe eu entendo e simpatizo, mas há outras questões que se calhar supersedem a questão da casa em si, quando saímos e vamos um bocado mais para a escala geral. Em termos de infraestruturas, temos bairros em Luanda informais que foram ganhando infraestruturas ao longo do tempo, pela lobbying das administrações, favorecimento político, N motivos, e tem bairros de alta construção medida que, como o senhor Alan disse, falta de recursos que foram para outras partes do programa, não beneficiaram. Então, uma coisa é, ao fim do dia, está ao encargo de quem decide se lá põe ou não. Isso é questão de recursos e decisões. Obrigado pelo esclarecimento. Temos mais uma questão aqui na sala do Daniel, por favor. Pionamente, eu gostava de parabenizar o professor pela cintilante apresentação. E o meu quesito está atrelado fundamentalmente à autoconstrução dirigida. Eu compreendo que o projeto da autoconstrução dirigida, né, quando o governo amplexou este programa, pensou que tinha como escopo combater os assentamentos informais e promover aquilo que é o ordenamento do território e o bem-estar social, porque nós temos que entender que a terra é um bem multifuncional e que garante também a subsistência da vida humana. Então, eu quero entender como arquiteto, né, como técnico nessa área, apresentar aqui uma citação que eu achei muito pertinente e até certo ponto também dilemática, que parafraseando, está na autoconstrução dirigida, não garante acesso seguro a infraestruturas basilares, normalmente o acesso à rede de energia e abastecimento de água potável. Eu quis saber do preletor que fatores têm sido o entrave ou que representam o calcanhar de Aquiles para o êxito desse projeto da autoconstrução dirigida. Quais são esses fatores que obstam o êxito desse projeto, certo? Podemos considerar os fatores econômico, político ou mesmo até técnico ou humanos. Então, quis saber da visão do nosso arquiteto, a sua visão em relação a isso. Muito obrigado. Pronto, de forma sucinta, cobrindo as bases que já passamos com o Sr. Alan, o arquiteto Lídio falou sobre isso também, e acho que ele não disse algo que difere muito. São questões de recursos humanos, capacitação técnica, decisão de fundos, de investimento noutras áreas, decisões políticas, vontade política, no fundo, que falta, e só para fazer uma distinção mínima entre o comentário de que não é que não garanta, não é que não vai ter, é mais a questão da diferenciação entre receber imediatamente os tais serviços, a infraestrutura não é necessariamente um prognóstico muito melhor do que num bairro informal. É mais provável e, de facto, há garantia de que eventualmente lá vai chegar. A questão é que ao curto prazo não há garantias e a percepção das pessoas não é diferente ao contexto informal. Mas do ponto de vista de garantias de que lá vai chegar, provavelmente maior. Mas de resposta de volta a como solucionar essa questão, o arquiteto Leite falou de calcanhares de Aquiles. Sim. Foram muitos que ele mencionou e, além destes, há outros. Tem uns que são fáceis de identificar, outros que só especulando, porque não há muita informação e dá para fazer deduções, né? Como nós cobrimos aqui. E aí entra a parte de continuar a perseguir, a fazer pesquisa e ver se conseguimos melhores respostas. Mas, em princípio, as básicas são mesmo a vontade política, decisões, recursos, onde vão os recursos, a capacitação técnica nas administrações municipais, em particular, para dar seguimento aos projetos. E, pronto, no caso das infraestruturas, também tem a ver com recursos e onde colocar. Bom, obrigado. Não tendo outras questões, não sei se... Sobriano, sim. Eu coloquei, Mato, uma pergunta lá no chat. Era para saber se a tese do arquiteto Félix já está disponível, onde baixar a tese ou comprar.
comprar. Não, eu por acaso, antes de vir para aqui, fui ver se já estava disponível online, porque eles põem uma tranca durante um período. Não havia ainda lá, mas os interessados podem colocar aí o e-mail e eu envio uma cópia, de graça. Disse que tens ninguém lê, então qualquer voluntário que apareça e se entrega é bem-vindo. Eu vou ler. Yeah. Todos nós teremos o gosto de ler, então, sem outras questões a adicionar, vou passar novamente a palavra para as últimas considerações, antes de fecharmos. As últimas considerações, só queria mais uma vez agradecer ao Sr. Alan pelo convite e aproveitar e agradecer mais uma vez por ter aceito ser membro do júri da defesa do doutoramento, que na altura achei ninguém melhor do que o Sr. Alan, que conhece o contexto, para avaliar se de facto o projeto estava enquadrado ou não. Como disse, e eu desde então tive a mesma realização, daquilo mesmo sou o início, é um poço muito fundo, requer de mais investigação e pretendo continuar nesse caminho, sem dúvida alguma. Aquilo é pronto, chegar ao fim da jornada, mas notar-se que no fundo só se iniciou mesmo. Mas pronto, há espaço limite de tempo e de páginas que a pessoa tem que entregar algo, mas a jornada continua e tenciono fazer isso. Pronto, agradecer a oportunidade, agradecer a participação e as perguntas.